Olá, eu sou a professora Eneidor Vaz de Brito Taquari e hoje novamente venho conversar com vocês sobre informações e dados pessoais pelo canal do YouTube do Instituto Dignidade e Direitos Humanos. Então é importante a gente notar, que esses direitos, fundamentais ao sigilo das informações e dados pessoais, eles vêm sendo trabalhados há muitas décadas, Nós temos no Brasil algumas ações constitucionais interessantes nesse sentido, porque, ora, nós temos uma linha tênue entre a liberdade de manifestação do pensamento e a caracterização de crimes, por exemplo, de racismo, de injúria racial, quando se manifesta o seu pensamento, oralmente ou por escrito, enfim. E essas ações foram julgadas, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, mais recentemente, a equiparação da injúria racial ao racismo, quando há o xingamento ou até a livre manifestação do pensamento, mas de uma forma indevida. Nós temos também que lembrar que algumas ações constitucionais foram interessantes para fazer esse link com o direito de ser informado, de informar, sem que houvesse violação da vida privada, da liberdade do indivíduo, do seu desenvolvimento pleno, nas ADPF, 130, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que tratou da lei de imprensa, a não recepção da lei de imprensa pela Constituição de 1988, da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, um voto bastante interessante. Depois nós tivemos da relatoria da ministra Carmen Lúcia, 4815, a ação de inconstitucionalidade, tratando da prévia autorização das biografias, onde ela considerou que não haveria necessidade dessa autorização prévia, ao contrário, que o acesso à informação, acesso à pesquisa, a esses dados, de pessoas que representariam, pessoas interessantes para a nossa cultura, pessoas que estavam escrevendo obras intelectuais, ou manifestando seu pensamento em torno de uma biografia da vida de uma pessoa que foi um ícone no Estado brasileiro, ou que significou um período da história, ou muito importante para outras áreas, das ciências, enfim. Ela entendeu que não havia essa autorização prévia, não deveria haver, e, portanto, considerou que a biografia ela não precisa dessa autorização prévia, nem do biografado e nem dos seus representantes legais, que também foi um marco interessante, nessa liberdade de manifestação do pensamento. E mais recentemente nós tivemos, também alguns julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal na questão da discriminação por orientação sexual, tipificando o crime, quando a pessoa acha que pode manifestar o seu pensamento de forma inequívoca e plena, Então, nós falamos que há uma linha tênue porque, obviamente, você pode ter o direito fundamental, mas isso também, dependendo de como ele é utilizado, essa utilização indevida pode ser que caracterize um crime. E nesse aspecto, quando nós falamos de informações e dados pessoais, os dados pessoais que muitas vezes são detidos, não só por pessoas jurídicas de direito público, mas direito privado também, pessoas naturais, em relações cotidianas, que são feitas por meio de uso da internet, das redes sociais, de computadores, enfim. Nós temos essa possibilidade de haver uma utilização indevida e expor a pessoa na sua intimidade, na sua vida privada, na sua honra. E, portanto, o Estado brasileiro tem dois marcos importantes. Foram direitos que foram sendo desenvolvidos primeiro na Europa, e depois aqui no Brasil como um direito fundamental. E hoje ele está consagrado na Constituição, como nós iremos ver posteriormente. Mas nós temos hoje que falar em dois marcos importantes, que foi o Marco Civil da Internet, como o nome já está dizendo, o sigilo dessas comunicações, desses dados, quando nós utilizamos a internet, como eles seriam protegidos. Isso está na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, chamado de Marco Civil da Internet, onde esses dados que são
capturados, né, eles são revertidos desse sigilo não só nessas comunicações travadas, mas nos dados que estão armazenados, né, quando nós utilizamos a internet, nós estamos online e esses dados podem ser, vamos dizer, violados, né? Obviamente a lei estabelece também, o Marco Civil da Internet estabelece os casos em que a requisição judicial ela será possível, né? E ao lado dessa lei, depois de 4 anos, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2014, que foi entrando em vigor paulatinamente. Uma pequena parte em 2018, depois em 2020, 2021, os principais dispositivos que tratam, né, não só de sanções, mas também de todos os outros artigos da lei no tocante à captura e o tratamento desses dados. Então vejo que são duas leis importantes que protegem o sigilo desses dados, dessas informações pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é mais ampla porque ela conceitua dados pessoais e dados pessoais sensíveis e também traz uma série de princípios que estão em consonância com o sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e também com o sistema europeu, e ainda, né, vem trazendo também princípios, sanções administrativas para o descumprimento e como esses dados devem ser tratados, né? Esses dados pessoais, essas informações pessoais, exigindo-os a categoria de princípios que merecem a proteção como direitos fundamentais ou direitos humanos na órbita internacional.